Também está fugindo aí, maratonando em outra, né? Estou cansado de ouvir o bispo, não quero. Mas pelo menos entra lá, irmão, faz o seguinte, você não maratona, vai lá, curte, compartilha, já se inscreve, pede para os teus amigos se inscrever, já vai ser grande coisa, não precisa nem assistir lá. Só entrou lá, tal, deu uma curtida, já dá um like, está valendo. Amém? 1 Samuel capítulo 25, do verso 1 ao verso 17, nós estamos numa série falando sobre vencendo gigantes, e hoje nós vamos vencer o gigante da ofensa. Hoje nós vamos vencer o gigante da ofensa. Então nós já falamos sobre 4, hoje é a quinta-feira que nós estamos falando sobre vencer os gigantes. Diz assim: faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram em sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 3.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o nome da sua mulher. Esta mulher era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu proceder. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: sobe até o Carmelo e vá até Nabal e pergunta-lhe em meu nome como ele está. Direis a esse homem próspero: paz seja contigo e paz seja na tua casa, e tudo que você possui tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, e nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta, todos os dias em que estiveram no deserto. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: ache eles graça, pois os meus moços na sua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram a resposta. Verso 10: respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu do meu pão e da minha água e do meu vinho, e da carne das minhas ovelhas que eu degolei para os meus tosqueadores, e daria a esses homens que nem sei de onde vieram? Então os moços de Davi se colocaram a caminho, voltaram, e chegando contaram a Davi tudo segundo as palavras de Nabal. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um embanhe as suas espadas e desçam comigo. E também Davi, e a subiram após Davi 400 homens, e 200 ficaram guardando a bagagem. Nesse meio de tempo, no meio do caminho, um dos servos de Nabal foi até Abigail, esposa de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o meu senhor, porém esse foi duro com eles. Aqueles homens, porém, nos têm tratado bem, e nunca fomos agravados por eles, e nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles nos serviram de muro ao redor, tanto de dia como de noite. Todos os dias em que estiveram conosco, eles nos ajudaram apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que podes fazer, porque o mal já está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Senhor, nos visita nesta noite, nos ensina, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode sentar-se. Hoje nós vamos vencer o gigante da ofensa. Nós temos
falado todas as quintas-feiras, o que são esses gigantes que nós estamos vencendo, ou o que são esses gigantes que eu tenho ministrado a cada quinta-feira? São ações na nossa vida, ou ações que nos impedem de caminhar, que nos impedem de avançar, que nos impedem de conquistar. Na primeira quinta-feira eu falei sobre vencer o medo, depois eu falei sobre vencer a distração, depois eu falei sobre vencer a procrastinação, e quinta-feira passada eu falei sobre vencer... Muito bem. Quinta-feira passada eu falei sobre vencer a ansiedade. Então são ações que nos impedem de caminhar, são ações que nos impedem de vencer, são gigantes que se colocam na nossa caminhada. E hoje nós vamos vencer mais um gigante, o gigante da ofensa. E quem é esse gigante? Ou o que faz esse gigante? O que é ofensa? Ofensa é afrontar, ofensa é violar, ofensa é comportamento que demonstra falta de consideração, ofensa é desacato, ofensa é injúria. A ofensa, em primeiro lugar, ela é uma estratégia maligna, é uma estratégia do inferno para nos afastar de Deus e das pessoas. Uma pessoa ofendida, uma pessoa que recebeu uma ofensa, uma pessoa que fez uma ofensa, qual é o caminho dessas pessoas? Se afastarem uma das outras. Uma pessoa ofendida, se ela não tiver um coração grato a Deus, se ela não tiver entendimento, se ela não for uma pessoa espiritual, ela se perde porque ela está ofendida. A ofensa é uma ação, é uma estratégia maligna, realmente de Satanás, para nos afastar de Deus e de pessoas. Em segundo lugar, a ofensa, ela abre feridas na alma. E queridos, quem conhece aqui, as mulheres devem conhecer muito bem, né, pastora? A história de Abigail. Quem conhece aqui essa história de Abigail? Quem não conhece a história de Abigail, Nabal e Davi? Também tem pessoas. Então, eu vou explicar um pouco dessa história. Essa é uma das histórias, irmãos, como toda a Bíblia, mas essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia. De uma mulher sensata e de um homem de um coração duro. O nome Nabal era o marido dessa mulher chamada Abigail. A Bíblia vai dizer assim, ó, no verso 2 em diante aí. 1 Samuel 25, 2 assim: havia um homem em Maom, presta atenção a algumas características desse homem. Havia um homem em Maom, ele tinha muitas possessões, era alguém rico, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e tosqueava suas ovelhas. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o nome da mulher. A mulher era sensata, diz a Bíblia, e era bonita, era uma mulher bonita e sensata. Porém o homem era duro e maligno. O nome Nabal, no hebraico, significa nécio, malvado, tolo, insensato. Vou repetir, o nome Nabal significa um homem nécio, um homem mau, um homem malvado, um homem tolo, um homem insensato. Assim era Nabal. Nabal era esse tipo de homem. Nabal era esse tipo de homem insensato. Nabal era um homem duro nas suas palavras. Nabal era uma pessoa, em outras palavras, encurtando para você entender, era alguém mal educado. Além de ser alguém tolo, insensato, mal educado, era alguém que bebia além da conta. Então, era esse homem. Agora, esse homem, ele era casado, sabe com quem? Com Abigail. Sabe o que significa o nome Abigail? A origem do nome Abigail é hebraico. Abigail significa fonte de alegria,
filha do contentamento. Abigail significa alegria do pai. Olha, uma mulher doce, não é? Uma mulher doce como Abigail, casada com um homem duro, casado com um homem insensato, não é? E aí a Bíblia vai dizer, e presta atenção agora aqui que eu vou discorrer a história, para que você possa entender. A Bíblia vai dizer que este homem, Nabal, ele tinha muitas ovelhas, né? A Bíblia diz assim, ó, ele tinha 3.000 ovelhas, ou seja, ele era um cara, um fazendeiro, vamos dizer assim, um cara que tinha muitas posses, tinha 3.000 ovelhas, tinha 1.000 cabras, ele tinha um rebanho, o cara era bom de grana. E aí, durante um período, os tosqueadores, os pastores que apacentavam as ovelhas de Nabal, eles ficaram no deserto. E durante esse período que eles ficaram no deserto, a Bíblia diz que eles ficaram no deserto, presta atenção, próximo da caverna de Adulão. A caverna de Adulão, pode colocar aqui no capítulo 22, verso 1 em diante. A caverna de Adulão foi onde Davi fugiu. Davi estava fugindo, presta atenção, Davi estava fugindo de Saul, e ele entra numa caverna, chamada caverna de Adulão. E quando ele entra naquela caverna, verso 2 em diante, vai dizer assim, ó: ajuntaram-se a ele nessa caverna, nesse espaço, 400 homens. Olha o tipo de homem que se juntou a Davi: homens em aperto, homens endividados, homens amargurados de espírito. E a Bíblia diz, e Davi se fez chefe sobre eles, e eram uns 400 homens. Era a pior espécie de homens que se juntaram a Davi, só que agora Davi tratou deles, Davi cuidou deles, e agora eles se tornaram leais a Davi, eles se tornaram os homens de Davi, os valentes de Davi. 400 homens, irmão, e uns caras que não tinham nada, agora eles eram só guerreiros, eles eram soldados de Davi e eles iam para a guerra. E aí as ovelhas, todas essas ovelhas que eu falei, 3.000 ovelhas, 1.000 cabras de Nabal, estava perdido no deserto, e os caras estavam procurando. Imagina, 400 homens que estavam dentro de uma caverna, vamos dizer assim, não tinham o que comer, vendo aquelas ovelhas. O que faria esses 400 homens, se eles não fossem controlados por Davi? O que você acha que 400 homens com fome no meio do mato, sem nada, e ver 3.000 ovelhas, o que você acha? Os caras roubariam, os caras atropelariam as ovelhinhas. Porém, Davi controlou esses 400 homens. Pelo contrário, sabe o que eles fizeram? Eles terminaram sendo, como a Bíblia diz lá em 1 Samuel 25, eles foram como muro ao redor daquelas ovelhas. Eles foram segurança de Nabal. Eles não roubaram uma ovelha, eles não pegaram nada, absolutamente nada. Presta muita atenção, o que é uma pessoa não dirigida pelo Espírito, o que é uma pessoa falar na hora errada, o que é uma pessoa ser mal educada, o que ela pode trazer. Aí a Bíblia diz que Davi protegeu, os guerreiros de Davi protegeram o rebanho de Nabal. Passou-se um tempo, aí a Bíblia vai dizer assim, que Davi manda os seus homens, e diz assim, ó, 1 Samuel capítulo 25, versos 5 e 6, enviou 10 moços, e disse, subam até o Carmelo, vão até Nabal, e pergunta-lhe em meu nome como está. Direis a esse homem próspero, paz seja contigo, paz seja com a tua casa. Olha que educação, irmão. Paz seja com a tua casa, paz seja com os teus filhos, paz seja com tudo que você possui. Aí Davi fala assim, os homens de Davi, tenho ouvido que chegou o tempo de vocês tosquearem. O que era aquele dia? O que era tosquear? Quando eles chegaram lá, eles estavam num dia de festa, irmão. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam tosqueando, né?
fazendo o que a Nice faz, tirando os pelos, só que ela tira dos cachorros. E eles estavam tirando das ovelhas, né? E o pelo da ovelha serve para fazer um monte de coisa, não é? Eles estavam tosqueando. E o que eles iam fazer com algumas ovelhas que eles estavam tosqueando? Eles iam fazer um churrasco. Ia fazer um churrasco e ia dar para todos os pastores e os trabalhadores. Davi sentiu o cheiro do churrasco com os seus homens, estava com fome. Sentiu o cheiro e falou: já sei, Nabal, hoje é dia de festa, está tosqueando as ovelhas, vai ter umas ovelhinhas lá, sobe lá, vai até ele, fala tudo isso que vocês ouviram falar, fala: paz seja contigo, paz que seja com as tuas coisas, você é uma grande bênção, tal. O meu Senhor mandou-nos aqui. Se você tiver alguma coisa aí, ó irmão, ó o que diz o verso 9, diz assim: chegando pois, verso 8 assim: pergunta aos teus moços e eles te dirão, e que achem graça, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Sabe quando você chega na casa de alguém, já chegou na casa de alguém na hora do almoço? Aí você fala assim: cheguei na boa hora. Quem já falou isso? Eu já falei. Quem já chegou na boa hora? Então, os moços de Davi disseram assim: vejo que chegamos numa boa hora, vejo que vai ter churrasco de ovelha hoje, chegamos numa boa hora. Aí ele falou assim: e o nosso servo Davi mandou aqui a te pedir, se você tiver aí, irmão, olha só, presta atenção, se você tiver aí alguma coisa, se tiver alguma coisinha em mão, nos dá, pois chegando os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram a resposta. Hoje, você conhecendo a história que eu estou te falando, se eu te perguntar, eu sei qual vai ser a resposta. O que você faria se você fosse Nabal? Chegou os moços de Davi, Davi, né, nos protegeu, o que você faria? O cara é um Nabal mesmo, hein? Vai embora, negão? O que você faria? Você daria comida ou você falaria: vai embora, negão? O que você faria? Seja sincero, o que você faria? Você daria comida ou não daria? Qual é o teu coração? É uma boa até para testar. Qual é o teu coração? Como que está o teu coração? Você seria uma pessoa grata ou não? Não tinha nem pensado nisso. Que coração que você tem, irmão? Você tem um coração de Nabal ou você tem um coração de Abigail? Valeu, Tiago, obrigado pela contribuição. Não, você contribuiu aqui. Que coração que você tem, irmão? Anota aí, você que está anotando. Que coração que você tem? Você tem um coração de Nabal ou você tem um coração de Abigail? Nabal, olha aqui para mim. Nabal, ele não sabia ser grato. Nabal, quem tem o espírito de Nabal é uma pessoa egoísta. Quem tem o espírito de Nabal é ingrato. Quem tem o espírito de Nabal não sabe reconhecer nada. Quem tem o espírito de Nabal é um espírito que ofende. É exatamente o que eu falei no começo. O que é ofensa? Falta de consideração. O que é ofensa? Injúria. Irmão, sabe o que Nabal respondeu? Verso 10. Ele disse assim: respondeu Nabal. Olha como a palavra e o nome desse cara tem tudo a ver com ele. Um homem duro, insensato, um homem maligno. Ele responde: quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Trazendo para o nossa linguagem popular aqui, ele falou assim: quem é Davi? Nunca tomou Gatorade com quem? Foi mais ou menos isso que ele disse, irmão. Ele disse: quem é Davi? Não conheço Davi. Irmão, olha a insensatez do cara. Olha a ofensa sem pensar. Porque Davi tinha protegido ele. E agora ele fala assim:
quem é Davi, cara? Eu lá quero saber quem é Davi. Quem é esse filho de Jessé? O que esse cara está pensando? E o texto discorre e diz assim, ó: verso 1, tomaria eu o meu pão, tomaria eu a minha água, em algumas traduções, tomaria eu o meu vinho, tomaria eu a carne das minhas ovelhas, que eu degolei para os meus tosquiadores, e daria, olha o que ele diz, e daria para esses homens que eu nem sei de onde veio. E virou as costas e foi embora. Você acha que foi uma ofensa ou não? Foi uma ofensa, foi uma ingratidão. E infelizmente, irmão, olha bem, presta atenção aqui em mim. Tem muitas pessoas nos nossos dias que são assim. Ingratas e ofende. Não pensa para falar. O que é precipitado no seu falar traz destruição para si. Quando você é precipitado no seu falar e é precipitado no seu agir, ele disse: quem que é esse Davi? Você acha que eu vou pegar do meu pão, da minha água, do meu vinho e vou mandar para esse cara? Volta lá e fala para ele caçar coquinho. Foi mais ou menos isso. Foi isso que ele disse. Não conheço esse Davi. Os homens de Davi voltaram, irmão, e a Bíblia vai dizer que eles voltaram e contaram para Davi exatamente com todas as palavras o que Nabal tinha dito. Atitude de Davi. Verso 13 diz assim: pelo que Davi levantou os seus homens e disse: coloquem a espada, e cada um cinja a sua espada. E subiram os 400 homens com Davi. Davi era um homem sanguinário. Davi era um homem de guerra. E agora ele estava com 400 caras que não valia nada. E que ele se fez chefe. O que você acha que ia acontecer? Não ia sobrar ninguém. Davi diz assim: eu vou subir até a casa de Nabal, e eu vou matar todos, não ficará um homem da família de Nabal, não ficará um do sexo masculino. Olha aqui para mim, a atitude de Davi também foi uma atitude impensada, porque Davi agiu no afã, agiu na raiva. Presta atenção, irmão, não haja na raiva, não fale quando você estiver irado, não responda, não tenha atitude quando você estiver tomado de ira. Você vai perder pessoas, você vai perder amigos, você vai perder pessoas, você vai destruir a sua vida. Davi estava irado pela ofensa, e agora ele junta 400 homens e diz: nós vamos lá e nós vamos acabar com todos da família de Nabal. E ele sai, irmão, e ele estava disposto realmente a fazer isso. Agora, a Bíblia diz que uma palavra branda desvia o furor. Enquanto Davi estava caminhando para lá, verso 14 diz: nesse meio tempo, um daqueles que ouviram dos servos de Nabal foi até a esposa de Nabal, Abigail. Quem que é Abigail? A fonte de alegria. Casada com um cara desse, uma mulher alegre, doce. Foi até Abigail, fonte de alegria, e disse: Nabal deu ruim, falou que não devia falar, e o negócio vai ficar feio. Agora, pois, verso 17: considera e vê o que hás de fazer, porque o mal já está feito. O
que você pode fazer, irmão? O que você pode fazer? O que você pode remediar? E daqui a pouco eu já volto em Abigail. 3 portas por onde a ofensa entra. Ou 3 brechas por onde a ofensa entra. A ofensa entra em primeiro lugar pelo abuso. A ofensa entra em primeiro lugar pelo abuso. São 3 portas pela qual entra a ofensa. A primeira porta, o abuso. Abuso de tudo quanto é tipo, né? Às vezes tem pessoa que abusa da tua boa vontade. Às vezes tem pessoas que abusam da tua companhia. Às vezes tem pessoas que te faz de bobo, né, para não falar outra palavra. E tem também o abuso, que pode ser um abuso sexual também. Então, essa é uma porta de entrada de abuso. A palavra de Deus fala em 2 Samuel capítulo 13. Eu vou contar a história, muita gente conhece também. Fala sobre Aminon e Tamar. Aminon era meio irmão de Tamar, que era irmã de Absalão. Os 3 eram filhos de Davi, com mulheres diferentes. A Bíblia vai falar em 1 Samuel capítulo 13, verso 1 e 2, e depois verso 10 e 17. Eu não vou ler o texto. Vai falar sobre Aminon. Aminon, irmão, ele se apaixona pela meia-irmã. Ele se apaixona pela meia-irmã chamada Tamar. Ele se apaixona de tal forma que ele começa a passar mal. Ele se enamorou pela meia-irmã. E um dia ele tramou com um amigo e trouxe a meia-irmã e abusou sexualmente dela. Aquilo chegou até o coração de Absalão. Absalão era o irmão dela, também filho de Davi. E aí ele se sente ofendido, porque ele esperava que o pai, Davi, fizesse alguma coisa, desse uma correção em Aminon, matasse Aminon, porque era isso que ele queria perante a lei, né? Ele queria que matasse Aminon. Mas Davi não faz isso. E o que acontece? Absalão, durante 2 anos, 1 Samuel capítulo 3, é esse eu vou ler. Verso 23 diz assim. 1 Samuel capítulo 13, verso 23. Diz assim: saiu da guarnição. Não, 1 Samuel 13, 23. É isso mesmo? Perdão. 2 Samuel 13, verso 1 e 2. 2 Samuel diz assim: ó, tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã. Isso mesmo. Cujo nome era Tamar, e Aminon, filho de Davi, se enamorou por ela. Agora vá lá para mim no verso 23. Presta atenção. Passado 2 anos, Absalão tosquiava e já pensava como ele ia matar. Irmão, tem ofensa, e aí é o grande problema. Você não pode guardar a ofensa, porque se você guardar a ofensa, Satanás vai trabalhar. Absalão guardou aquela ofensa durante 2 anos no coração dele. Guardou a ofensa pelo pai, guardou a ofensa pelo irmão. Sabe o que aconteceu? Ele matou o irmão depois de 2 anos. Porque é assim que Satanás age. A ofensa, se você não resolver, a ofensa, se você não eliminar, a ofensa, se você não tirar da sua vida, ela vai crescer. A ofensa vai virar um câncer. A ofensa vai virar uma enfermidade. E você vai descontar, ou você vai se vingar, que é o que Satanás quer levar as pessoas. Passaram-se 2 anos, Absalão matou o seu próprio irmão.
Em segundo lugar, a segunda porta, a primeira porta então é o abuso, a segunda porta é a humilhação. Pessoas que são humilhadas, elas abrem uma porta para que a ofensa entre. Ela não suporta a humilhação. Uma pessoa que foi humilhada na Bíblia, Jó capítulo 16, verso 10, vai falar que os amigos de Jó olhavam para ele com desprezo. Pessoas desprezadas, essa é uma porta que também Satanás usa. E a terceira porta é a porta do abandono. Pessoas abandonadas, ou que se sentem abandonadas. E aí nós vamos falar sobre Elias, lá em 1 Reis 19:10, ele se sente abandonado e ele fala para Deus: eu fiquei só. Então, essas três portas, irmãos, são portas que Satanás usa para trazer a destruição: o abuso, a humilhação e o abandono. São portas que desencadeiam a ofensa. E a Bíblia vai dizer que Abigail, voltando lá em 1 Samuel 25, Abigail, ela observa tudo isso, ela vê tudo isso, e ela vai até Davi. E como que ela vai até Davi? A primeira coisa que você tem que fazer, quando você se sente ofendido, é liberar perdão. A coisa mais difícil, talvez para você que foi ofendido e ofendeu alguém, é liberar e receber perdão. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar. Marcos 11, 25. Marcos 11, 25 diz assim: e quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste também perdoe. Amém? Para que Deus possa perdoar as tuas ofensas, você tem que liberar perdão. Tem pessoas que estão presas, porque se sentem ofendidas, mas não liberam perdão. A ofensa é uma arma de Satanás para destruir a sua vida. Satanás destruiu o relacionamento de Davi com o seu filho por causa de uma ofensa. Nabal poderia ter sido morto se a sua mulher não tivesse interferido. Ela interfere, ela pede perdão a Davi, Davi a perdoa, muda a história, porque ela vai lá e fala: perdoa, o meu marido é insensato, o meu marido é tolo, ele não sabe o que fala, ele não sabe o que faz. O nome dele é Nabal, o nome dele é alguém insensato. E ela conserta aquela situação, irmãos. Muitas vezes na tua vida, você quer ser Nabal ou você quer ser Abigail? Abigail é uma mulher apaziguadora. Reflita nessa noite: você é Nabal ou você é Abigail? Já ouviu falar que tem gente que apaga incêndio jogando gasolina? Tem gente que é assim. Em vez de apagar, ele acende mais a ira dos outros. Abigail não, ela foi lá e disse: não adianta. Não adianta você fazer nada, não adianta, você vai fazer loucura, Davi. Se você matar todo mundo aqui, as mortes vão estar sobre a tua vida, Deus não vai te perdoar, você vai destruir, você não vai conseguir ser rei. Precisa de alguém assim, irmão. Nós precisamos ser alguém como Abigail, apaziguadores. Abigail mudou a história. Sabe o que a Bíblia diz? Agora presta atenção aqui. Presta muita atenção no que eu vou falar. Sabe qual é o final dessa história? Sabe qual é o final dessa história? De Abigail? Você que não conhece a história. Nabal foi um homem tão insensato
Abigail foi uma mulher tão sábia. O cara estava de porre. A Bíblia vai dizer que ela não fala para ele tudo o que aconteceu. Ela espera passar o dia seguinte. Passou o dia seguinte, ele está bom. Ela chama o marido e conta toda a história. Fala assim: olha, ontem aconteceu isso. E Davi ia fazer isso. Sabe o que aconteceu com ele? Caiu duro. Teve um infarto fulminante. Sabe o que aconteceu com Nabal? Morreu, teve um infarto. Sabe o que aconteceu com Abigail? Davi falou assim: manda buscar a bonitona para mim, porque agora o doido morreu, o louco morreu. Irmão, presta atenção, é sério que eu estou falando. Marido, se você for esse cara duro, insensato, cabeçudo, intragável, e a tua mulher começar a orar, você pode ter certeza que você pode morrer, irmão. E aí, pode aparecer um Davi, pode aparecer um Ricardão, e levar o seu mulherão emborão, não é? Porque foi o que aconteceu. Nabal era tão insensato, e duro de coração. Ele não quis mudar, ele não mudou. Ele morreu, ele teve um infarto, ele morreu, porque a ingratidão, a ofensa, ela traz a maldição consigo. Nabal morreu, Abigail casou com Davi. Por causa de Abigail, houve-se perdão. Davi perdoou. Davi também foi salvo por Abigail, porque ele também poderia cometer um atino, poderia ter matado todo mundo e perdido o reinado. Mas uma atitude apaziguadora muda a história. Então, em primeiro lugar, perdoe. Em segundo lugar, para você vencer, então em primeiro lugar, para vencer a ofensa, aprenda a perdoar. Seja sensato, seja apaziguador. Em segundo lugar, tenha uma mente saudável. Atos capítulo 24, verso 16. Atos 24, 16 diz assim, ó. Esse texto eu quero ler junto com vocês. 1, 2, 3. Por isso também me esforço, por ter sempre diante de Deus e você tem que se esforçar para ter o quê? Uma consciência saudável, uma mente saudável. Se esforce para ter uma mente saudável, se esforce para ter uma mente pura, se esforce para não ser alguém que vá ofender, se esforce para não ser uma pessoa ofendida, se esforce, tenha essa consciência limpa e pura diante de Deus e dos homens, amém? E em terceiro e último lugar, para que você possa vencer a ofensa, você só consegue vencer através da oração. A oração é o caminho de tudo. A oração é o caminho do perdão. A oração é o caminho da vitória. A oração é o caminho de você vencer a ofensa. Efésios capítulo 6, verso 18. Diz assim, Efésios 6, 18. Com toda oração e toda orando em todo tempo. Quando que você vai orar? Em todo tempo. E para isto, vigiando. Amém, irmão? Você tem que orar em todo tempo. Você tem que orar e você tem que vigiar para você vencer as ofensas. Porque esse espírito da ofensa quer ferir a tua alma. Porque tem pessoas feridas na alma. Tem pessoas que são feridas, e esse é o tempo que o Senhor, Ele quer que você seja como Abigail, apaziguador. Esse é o tempo que o Senhor quer que você deixe as ofensas, para que você possa se tornar mais efetivo na obra de Deus. Sabe, tem pessoas que não conseguem ser
efetivas, prontas na obra de Deus, porque elas estão ofendidas. Porque a ofensa, ela traz destruição. Ou você é igual a Abigail, ou você é igual a Nabal, ou você é igual a Absalão. Sabe o que aconteceu com Absalão? Ele guardou um rancor, ele guardou uma ofensa durante 2 anos. Depois ele matou o seu irmão. Sabe qual foi o fim também de Absalão? Sabe qual foi o fim de Absalão? Absalão, diz a Bíblia, que ele tinha um cabelo que nem o pastor Laércio já teve um dia. E eu já vi. Cabelo era por aqui, o cabelo de Absalão. Era um cabelo lindo, cabelo de Absalão. Mas sabe o que aconteceu com Absalão? Ele tinha umas tranças. E ele está correndo no cavalo, fugindo dos soldados de Davi, porque ele tinha se ofendido com o pai e tinha dado um golpe no pai. E ele está fugindo, irmão. Olha o que acontece quando o espírito da ofensa, quando a pessoa ela não consegue se libertar. Ele está fugindo no cavalo. Aí tinha uma árvore, um tronco de árvore baixo, na altura do cavalo. Ele enrosca o cabelo dele e se enrosca na árvore e está lá morrendo, enforcado pelo próprio cabelo. O soldado de Davi chega e fere ele com a espada e o mata. Esse foi o fim de Absalão. O fim de Nabal, um infarto fulminante. O fim de Absalão, morreu com as próprias mãos. E o que Abigail fez por Davi? Não permitiu que Davi fizesse justiça com as próprias mãos. Em nome de Jesus, para vencer o espírito da ofensa, você tem que ter na sua vida o espírito de Abigail. Para vencer o espírito da ofensa, você tem que vencer hoje o espírito de Nabal. Para vencer a ofensa, você tem que vencer o espírito de Nabal. Alguém que é intolerante, alguém que é insensato, alguém que é tolo. Para vencer, você precisa ter o espírito de Abigail, que é um espírito de paz, é um espírito apaziguador. Amém? E a Bíblia vai me dizer em Mateus 5:8 que o que tem coração puro são eles que verão a Deus. Que você possa hoje vencer esse espírito da ofensa. Eu quero que você fique de pé. E eu quero que você pense, irmão. Talvez você foi ofendido por alguém. Talvez você ofendeu alguém. Esta é uma noite para você vencer esse espírito da ofensa. Para você vencer quem te ofendeu. E para você vencer a quem você tem ofendido, você precisa ter na tua vida o espírito de Abigail, alguém que apazigua, alguém que não guarda esse rancor, alguém que não age pelo ímpeto, alguém que não age pela raiva, alguém que não age segundo a sua própria vontade, mas é cheio do Espírito Santo e age pelo Espírito Santo. Eu quero que você comece a orar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, nós entramos na tua presença. Meu irmão, entre na presença dele, repreenda este mal, repreenda agora em nome de Jesus esse espírito de ofensa. Se alguém tem te ofendido, se alguém te machucou, te magoou, te feriu, e isso tem amarrado a sua vida, é hora de você liberar perdão, porque você só vai ter vitória se você tiver uma mente saudável, se você orar, se você buscar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te abençoo agora. Vem, Senhor, vem, ó Deus, sobre as nossas vidas, vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo. Senhor,
faz com que agora eu possa liberar perdão, faz com que agora, ó Deus, os nossos filhos, faz com que agora a igreja, meu irmão, abra a tua boca agora e ore, e fala: Senhor, me livra desta ação demoníaca, me livra deste mal. Senhor, eu não quero ser como Nabal, eu não quero ter, ó Deus, a ofensa, o sentimento, eu não quero ser, ó Deus, como Nabal, um homem ingrato, um homem insensato, uma pessoa insensata. Mas em nome de Jesus, eu quero agora, Senhor, colocar a minha vida diante do teu altar. Senhor, sara as feridas, tira as feridas da minha alma, tira todo espírito de ofensa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu espírito, aquele que muda, aquele que convence, aquele que quebra a ação maligna, está sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe esta palavra agora sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o espírito de Nabal saia da tua vida agora, que o espírito abusador de Absalão não possa agir na tua vida, mas que o Espírito Santo possa agir. Eu te abençoo, eu abençoo a tua vida, eu te abençoo com esta palavra, que você possa vencer através do perdão, através da oração, que você possa ter uma mente curada, uma mente saudável, que você seja cheio do Espírito Santo.